Irmãos queridos, abriremos a Escritura no Salmo de número 135 e hoje, por graça, meditaremos no final do Salmo, os versos de 13 até 21. Salmo 135, os versos de 13 até 21. Amada congregação do Senhor Jesus, acompanhará, por favor, a leitura da palavra de Deus, assentados como estão. O Salmo de número 135, os versos de 13 a 21, dizem da seguinte forma: O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Oremos. Senhor Deus Santo, nós te damos graças pelo povo reunido nesse santo lugar. Ó Deus, o Senhor tem nos inclinado ao desejo de ouvir a tua voz. A maioria do mundo, ó Deus, sequer lembrou do Senhor no domingo. O clube, a bebida, o sofá, a cama, os prazeres. Mas nós não, Senhor. O nosso maior prazer é estar nos teus átrios. Um dia na tua casa valem mais do que 1000. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que vale a toda a pena, portanto, estarmos aqui agora, prestando culto ao único Deus que de fato é vivo e verdadeiro. Que o nosso encontro com o Senhor seja tão poderoso a ponto de transformar a vida de todos que entraram aqui. Que, ó Deus, ao voltarmos para casa, alguma coisa nova exista em nós e que as pessoas que nos encontrarem vejam um brilho diferente no nosso rosto e saibam que passamos um tempo na tua presença. E que seja tão maravilhoso, ó Deus, que nós fiquemos contando os dias para que chegue o próximo encontro com o Senhor, aonde o Senhor há de nos falar de novo, nos sustentar de novo, nos exortar de novo. Ó Deus, em o nome de Cristo, nós te louvamos, porque esse culto é rendido ao Senhor e ele jamais tornará vazio. Em nome de Cristo, então, amém. Irmãos, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, no verso 18, diz assim: Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, o nome de Deus não se dissocia da sua palavra, muito menos do seu caráter. Deus é Deus, e como Deus é eterno, Deus não tem começo e nem fim, a sua palavra é eterna como Deus é eterno. A eternidade de Deus, então, tem sérias implicações, sobretudo a uma sociedade pragmática que se preocupa pouco ou quase nada com o julgamento final. Mas mesmo que nós tentemos negar uma verdade, porque não estamos de acordo com ela, isso deixou de ser verdade. Mesmo que nós tentemos negar uma verdade, porque nós não estamos de acordo com ela, isso deixa de ser uma verdade. E esse final do Salmo 135 nos apresentará algumas coisas que muitos já sabem, porém, todos precisam se apropriar e viver o que está escrito aqui, como qualidade de vida e alento, mas também como exortação. Então esse texto será meio indigesto para alguns que tentam ser politicamente corretos, para não afrontar, mas, ao mesmo tempo, se negam a testemunhar o que é verdade. Então, o final do Salmo de número 135, ele vai servir de alento, de regozijo,
mas ele vai ser indigesto para as pessoas que não têm coragem de dizer que há um único Deus, que há uma única palavra, e não há como negociar isso. Dia desses eu recebi uma crítica contra um dos nossos oficiais, como se ele fosse muito duro. E aí eu pude ter a certeza que eu também sou falado como muito duro e intransigente, né? E, irmãos, algumas coisas nós temos como negociar, outras não. Outras são, por exemplo, o que é a palavra de Deus, o que é a correta interpretação da palavra de Deus e quem é Deus. A isso, então, o apóstolo Paulo também é intragável para muitos cristãos que dizem assim: eu não tolero Paulo, porque Paulo é muito duro nas suas colocações. Bom, irmãos, firmeza doutrinária bíblica, lamento muito, não é dureza. E eu vou repetir, nós sempre tentaremos negar uma verdade se nós não estamos de acordo com ela. Tentaremos, mas sabemos que não há como negar. Então, caro ouvinte, ainda que isso lhe soe não palatável, há um único e verdadeiro Deus. E para esse Deus verdadeiro, conforme João 14,6, há um único caminho. Todos os caminhos levam a Roma. Você já ouviu essa palavra, essa frase? Certo. Mas a Deus só há um caminho. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Alguém então pode estar pensando: pastor, mas quem é que está fazendo milagres nos centros? Por favor, pastor, quem é que está fazendo milagre através dos santos? Quem é, pastor, que está nas igrejas evangélicas atuais, que na verdade são sinagogas de Satanás, fazendo os milagres que nós estamos vendo, por exemplo, na televisão? A Escritura responde isso, irmãos. A Escritura responde a isso. Por favor, queridos, vamos abrir a Escritura em 1 de Timóteo, ou a Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 de Paulo a Timóteo 4, verso 1. Por favor, presbítero Ricardo, se coloque de pé e leia junto com a igreja, todos a uma só voz, por favor. 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Obrigado. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Presbítero Vitor, por favor, se coloque de pé e conduza a igreja na leitura de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 19 e 20, também a uma só voz. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 19 e 20. Juntos, queridos. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Irmãos, há espíritos enganadores, há demônios travestidos de anjo de luz, o próprio Satanás assim se coloca, e quando as pessoas estão sacrificando coisas aos ídolos, na verdade, por trás de todo ídolo existe um demônio. Está escrito. Apocalipse capítulo 13, irmãos, versos de 11 até 14, as Escrituras nos dizem que Satanás tem poder para curar. Satanás tem poder para dar vida a uma estátua. Está escrito assim: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E enganam os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra
que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, irmãos, por favor, pastor, quem cura no centro? Satanás. Quem cura na pessoa de um ídolo? Satanás. Satanás tem poder para curar, para trazer a pessoa amada, para fazer muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Não todas. Então, todas as vezes que um homem ou qualquer outra criatura receber a glória e não Deus, não é Deus que está operando ali, mas é o espírito do engano. Onde Deus opera, o nome de Deus é glorificado. O Deus verdadeiro não divide a sua glória com ninguém, irmãos. O Deus verdadeiro não divide a sua glória com ninguém. Isaías 48, 9 e 10 diz assim, e 11. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Então, porque você já se rendeu aos pés da cruz, você tem o dever de dizer a quem for, inegociavelmente, que há um único Deus vivo e verdadeiro, e que o único caminho para esse Deus é Cristo Jesus. Sabe aquela hora quando a pessoa diz assim, mas todo mundo adora a Deus, né? No final, você tem ouvido isso, não tem? Então, politicamente correto é você dar aquela risadinha e não falar nada. Mas você há de ser indigesto, meu irmão. Você há de ser indigesta, minha irmã, com autoridade para poder dizer, não. Existe um único Deus que é revelado nas Sagradas Escrituras e existe um único caminho para esse Deus que é Jesus Cristo. Fora disso, as coisas são falsas. Você também tem o privilégio de saber que é esse Deus único, que fazendo coisas impagáveis pelo seu amor tremendo, sustenta o seu povo. Esse povo que foi comprado por esse Deus com o sangue do seu Filho, a maior expressão de amor que o universo já conheceu, vem desse único e verdadeiro Deus. Então, das afirmações desse salmo, por favor, responsabilize-se e pelas afirmações desse salmo, usufrua. Existe um único e verdadeiro Deus, e Ele é o meu Deus. Então, queridos, há um único e verdadeiro Deus, para sempre terá a memória de bom, compassivo ao seu povo. Versos de 13 a 14, Salmo de número 135, leiamos comigo, por favor, a uma só voz. O teu nome, Senhor, pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece de seus servos. Existe um Deus que é verdadeiro, e esse Deus é bom, é compassivo para com o seu povo. Em Êxodo 3, Moisés foi informado do nome do Senhor. Moisés chega para Deus e diz assim, Senhor, o Senhor está me mandando ir lá dizer para Faraó, mas como é que é o nome do Senhor? Como é que eu vou dizer para Faraó que o Senhor chama? E ele diz assim, Moisés, vá e diga para ele que eu sou o grande, eu sou. Eu sou o grande, eu sou. Então, existe um que é, e as demais coisas estão e passarão. Passará o céu e a terra, mas as palavras desse Deus não passarão. Vai passar o que for, mas esse Deus permanecerá. A eternidade desse Deus está inseparável, então, da sua imutabilidade. Ele é o que é e será o que será, e já foi o que foi, sem sofrer sequer sombra de variação. Meu irmão, minha irmã, o quanto o seu humor altera pelas circunstâncias. As mulheres, nos seus picos hormonais, o quanto o humor altera. Mas o caráter de Deus, o ser de Deus não oscila. Então, por favor, se você duvida, pode duvidar do que você quiser, de Deus não.
Pastor, mas eu não estou sentindo. Muito bem, não sinta. Se aproprie do que a palavra de Deus diz. Não se guie pelo seu coração, se guie por aquilo que as Escrituras dizem. Porque num dia você vai acordar, eu sou super cristão. No outro dia você vai acordar dizendo, será que eu sou salvo mesmo? Então não alimente o seu coração pelas suas inclinações volúveis. Se aproprie do Deus imutável, porque as Sagradas Escrituras dizem que esse Deus é bom. Aconteça o que acontecer, esse Deus é bom. E essa é a memória do Deus que é único, que é justo e que também é misericordioso, que está na mente do salmista no verso número 13. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Por quê? Porque esse Deus é bom para todos aqueles que nele esperam. Porque ninguém que esperou por esse Deus ficou envergonhado por esperar nele. Nós que somos o rebanho do seu pasto, nós tivemos o prazer de passar o que provamos do seu caráter descrito para gerações vindouras, irmãos. Você já teve esse privilégio de passar para gerações vindouras que Deus é bom? Deixa eu explicar isso. Você sabe por que é privilégio? Porque se você pode sentar com os seus filhos, com os seus netos, com os seus colegas de trabalho e dizer para as pessoas quem é esse Deus, é porque você já viveu com esse Deus para poder provar que Ele é bom. Deus deixou de ser aquele negócio transcendente, lá em cima, tão separado, para poder ser um Deus imanente, um Deus que faz na vida do seu povo, um Deus que fez na minha vida. Então, Senhor, me ajuda a contar para gerações que vão passar pela minha vida, que o Senhor é bom, não porque eu ouvi falar, mas de andar com o Senhor. Queridos, o Salmo 50:15, ele diz, como é que é, meus irmãos, o Salmo 50:15? Invoca-me. Meu irmão, o Deus da palavra diz ao seu coração, invoca-me, eu vou fazer, e depois que eu fizer, conte para os outros tudo aquilo que eu fiz. Mas é o seguinte, Deus não se agrada de todos, viu? Se você vai orar o Salmo 50:15, ele tem 3 partes. A primeira, Deus está ordenando, invoca-me no dia da sua angústia. A segunda parte, ele está dizendo assim, eu vou te socorrer. E a terceira parte é sua. Você vai dizer para os outros o que eu fiz. Você vai me glorificar na frente das pessoas, dizendo, de fato, existe um Deus vivo e verdadeiro. Bom, veja o verso de número 14. Pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. O salmista afirma que o Senhor será lembrado, por quê? Por julgar o seu povo. E os ímpios têm e devem ter pavor de serem julgados, porque eles estão sozinhos, eles não têm Cristo, eles não têm, nós não. Veja a parte B do verso 14, Deus se compadece dos seus servos. O Senhor nos julga, irmãos, como Ele vai julgar a todos, porque Ele é justo, Ele tem que julgar a todos, porém o Senhor julga os que são dele com compaixão em Cristo Jesus. Quando Deus nos olha dos altos céus, Ele vê a marca do seu Santo Espírito, o selo da promessa que em nós está, Ele se compadece de nós. É feio, é sujo, é complicado, mas é meu, tem dono. Meu irmão, por favor, usufrua, portanto, da certeza que gera paz, pela sua salvação garantida, pelos méritos de Cristo naquela cruz. Se você já o confessou, usufrua dos méritos da salvação. Não é o que você sente, mas você pode dizer ao seu coração, se Deus me deu Cristo Jesus, não me daria com Ele graciosamente todas as demais coisas? Diga isso ao seu coração. Se Deus me deu Cristo, Ele não me daria com Ele graciosamente todas as coisas que eu preciso? E se já foi feito então, se você já foi feito filha de Deus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Se você já foi feito um filho de Deus, usufrua, porque Deus se compadece dos seus filhos. Deus tem compaixão dos seus filhos. Alimente o seu coração, que o Deus único,
tão poderoso, é o Deus que olha para você com compaixão. Se Deus quisesse acabar com você, nada poderia te salvar. Mas um dia, Deus escolheu Cristo na sua vida para te tratar como filho, e por isso Ele se compadece de você. Numa outra tradução, na NVI, está dito no verso de número 14, o Senhor defenderá o seu povo. Você não pode se guardar, você não pode guardar a sua casa, mas Deus pode. Ele é bom e Ele se compadece do seu povo. Faça o seguinte, quando não tiver mais forças, quando você não encontrar mais saída alguma, alimente a sua alma com isso. Há um único Deus, Ele é o meu Deus que me defenderá. Como é que vai ser lá em casa? Bom, mulher, eu não sei como vai ser, mas eu sei que nós podemos ajoelhar aqui e clamar a esse Deus. Queridos, há um único e verdadeiro Deus, que em segundo lugar, se difere dos ídolos, que não falam, veem, ouvem, não tem palavra, não tem nada. Existe um Deus que é vivo e verdadeiro, então, porque Ele é vivo, Ele ouve, porque Ele é vivo, Ele responde, porque Ele é vivo, Ele age. E esse Deus, então, se difere dos ídolos. Vamos ler os versos de 15 a 17 a uma só voz? Leiamos, por favor. Os ídolos das nações... Tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Meu caro ouvinte, chega uma hora da verdade na vida da gente. Alguns momentos você chega e diz assim, e agora? Para onde eu vou? O que é certo? Você vive essas encruzilhadas. E agora? O que eu faço? Bom, irmãos, Deus nos reserva encruzilhadas. Deus reserva locais decisivos da nossa vida. E eu gostaria de ler um texto para os queridos de uma dessas encruzilhadas tremendas do povo dele. 1 de Reis, capítulo 18, os versos de 17 a 40, diz assim, ouça o texto. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será o seu Deus. Ou esse será o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu dizendo, é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros uns dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas
conforme é o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez o rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o 2ª vez. E fizeram a 2ª vez. Disse ainda: fazei-o a 3ª vez. E fizeram a 3ª vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Escolha o seu Deus nessa noite. Escolha o seu Deus nessa noite. Se existe um Deus vivo e verdadeiro, se as Sagradas Escrituras são a palavra desse Deus, diga no silêncio do seu coração: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer como o meu Salvador pessoal, como Deus que é bom, que é compassivo e que toma conta da minha vida. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu não vou te chamar à frente dessa igreja no final do culto, mas no silêncio do seu coração, pare de viver uma vida meia boca, que você não sabe de verdade a quem serve. Nessa noite, finque o seu pé. Senhor, se tu és Deus, revela-te a mim. Se a tua palavra é a verdade, fala ao meu coração. O verso de número 18 do Salmo diz assim: com eles se tornam os que fazem a todos os que neles confiam. Irmãos, os feitores e adoradores dos ídolos se transformam naquilo que adoram. O homem se transforma naquilo que adora. E aí é simples. Os ídolos não passam de pedra, de pau, de gesso, do que você quiser, de plástico. Então é o seguinte: os adoradores dos ídolos são mortos em delitos e pecados. São cegos como os ídolos, porque não enxergam o tamanho da sua perdição. São surdos, porque não conseguem ouvir e se render ao evangelho da salvação, da graça de Deus em Cristo Jesus. Os adoradores dos ídolos são tão mortos como são os ídolos. Mas o Senhor Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Eu tenho vida e vida em abundância para dar. Irmãos, Deus criou a humanidade à sua imagem. Os réprobos criaram deuses à sua imagem pecaminosa, decaída. E por isso Deus os entregou à desonra dos seus corpos. Romanos 1, de 21 a 23. Queridos, vocês sabem como é que as Escrituras tratam idolatria? Igual a prostituição. Idolatria é prostituição, nojeira, abominação para com Deus, e isso de forma inegociável. Então, quando alguém chega para você e diz assim: não, porque todo mundo adora a Deus, e você diz: você está concordando com prostituição, com nojeira.
Você está anuindo a uma mentira deslavada que não tem como nas Sagradas Escrituras. Você não tem o direito de ser politicamente correto, até porque não são os ídolos que te trouxeram até aqui, mas é o Deus verdadeiro quem tem te sustentado e que te tem promessas de vida eterna. Se você entrou aqui hoje para ouvir isso, ainda que te soa doído, por favor, não endureça o seu coração. Se Deus está te falando que Ele é único, que há só Jesus e que você precisa testemunhar disso, aconteça o que acontecer, faça. Conforme dizem as Escrituras que estão lhe sendo irrefutavelmente expostas, há um único Deus, há um único caminho, e o resto não passa de engodo de Satanás. Terceiro e último lugar, há um único e verdadeiro e vivo Deus, que será bendito pelos seus que o temem, desde o lugar santo. Então, irmãos, existe um único Deus vivo e verdadeiro. Para aqueles que o temem, Ele é bendito, desde o lugar santo. Versos de 19 a 21, leiamos a uma só voz. Casa de Israel, vós temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. aleluia. Há um único Deus vivo e verdadeiro, que será bendito pelos seus que o temem, desde o lugar santo. Uma coisa que salta aos olhos, por que 3 grupos aqui? Será que esses 3 grupos devem adorar distintamente? Adorar ao Deus vivo, bendizendo diante de todos os povos? Mas será que são 3 grupos mesmo que as Escrituras estão dizendo aqui? São 3 grupos apartados? A nossa visão bíblica reformada, irmãos, muito bem aclarada pela nossa fé escrita na Confissão de Fé, capítulo 25, faz afirmar que o Israel de Deus, conforme Gálatas 6,16, é a igreja universal, católica, apostólica, só não é romana. Então, irmãos, Israel de Deus, Gênesis 1:1, Apocalipse 22, se encerra no seguinte: há um único povo, um único Israel de Deus, cujo sinônimo é Igreja de Cristo. Cristo comprou o seu Israel, Cristo salvou a sua igreja. Isso não são coisas distintas. Esse é o texto. Quando o salmista ordena a Israel, ele está ordenando a todo o povo de Deus, por todo sempre, a igreja que cumpre o seu papel para o qual nós fomos criados. Israel, igreja, glorifiquem a Yahvé, o Todo-Poderoso Deus. Glorifiquem ao Todo-Poderoso e único Deus, porque vocês têm motivos para isso. O que é a casa de Arão, então? A casa de Arão são os sacerdotes, os que oficiam diante de Deus, desse Deus. Igualmente, então, é dado a ordem para que não exista diferença entre clero e lacaiato, irmãos. Então, está dito aqui o seguinte: casa de Arão, sacerdotes, bendigam a Deus. O segundo, porque os sacerdotes, pastores, são todos pecadores, carentes da mesma misericórdia em Cristo, tanto é assim que os levitas são o segundo povo. Cantores, também glorifiquem a Deus pelo mesmo motivo, porque Ele tem dado motivo para vocês. E essa certeza, irmãos, que são todos componentes de um único povo. Por favor, dê uma olhada no final do verso número 20. Vós todos que temeis ao Senhor e... Então é o seguinte: se você é servo de Deus, seja você pastor, seja você cantor, seja você o que for, você tem o dever de glorificar ao nome do Senhor. Irmãos, nós temos que parar de fazer coisas de ranço, né? Que nós achamos que existe um clero. Pastor é tão pecador quanto qualquer outro. E há um presbítero nessa igreja que não me deixa esquecer de jeito nenhum. Senhor, o reverendo Jovan é um homem sujeito às mesmas paixões como Elias foi. Então, irmãos, não é quem canta na igreja que tem privilégio nenhum acima dos outros.
Hoje nós não temos levitas para cantar, não. Hoje a igreja inteira canta, irmãos. E só para o governo da igreja, hoje nós não temos sacerdotes, nós temos um sacerdócio universal. Cada crente é um sacerdote aonde ele estiver, começando da sua casa. Então, queridos, a minha pergunta ao seu coração é: você é parte do Israel de Deus? Se você é parte do Israel de Deus, aonde você estiver, seja um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Todos os que têm a marca indelével de temer a Yahvé querem ver o seu santo nome sendo glorificado. E o nome de Deus é glorificado quando a palavra dele é obedecida. Não tem outra forma de Deus ser temido e honrado se a sua palavra não é santificada. Então, você tem perseguido o quanto a santificação? Porque o quanto você tem perseguido a santificação é o quanto você tem temido e honrado e glorificado a Deus. Nós temos tratado como só menos a santificação. Minha irmã Ana Lúcia, que bênção a sua oração. Senhor, não fica só na sala, desce no porão do nosso coração. Santifica, Senhor, o mais profundo, o mais escondido de nós. Se nós não temos procurado, irmãos, uma vida de santificação, nós não temos, de fato, procurado glorificar a esse Deus. Lembre-se, quantas vezes por falta de testemunho, por vida porca, por agressões, você não teve coragem de dizer que há um Deus vivo e verdadeiro. Eu vou esmiuçar isso aqui. Quantas vezes, por causa da sua falta de testemunho dentro da sua casa, você não tem coragem de testemunhar para os seus vizinhos e para os seus membros de família quem é esse Deus vivo e verdadeiro? Quantas vezes, pela falta de testemunho dentro do seu ambiente de trabalho, você tem que se esconder como crente para não envergonhar o nome de Deus? Você precisa dizer que o Deus vivo e verdadeiro é grande e eterno, Ele tem amor e compaixão, Ele veio em Cristo, e isso tudo está nas Sagradas Escrituras. Você quer ter poder, meu irmão? Quer ter poder? Não pega de osmose, viu? Sabe aquela Bíblia que você está deixando lá em cima da geladeira, em cima do móvel? Pode tirar de lá, está dando poeira. Não serve para tirar mal olhado para nada, viu? Serve não. As Sagradas Escrituras têm que estar guardada no seu coração, porque nas Escrituras está dito assim: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti, Senhor. Irmãos, nós vamos encerrar. Ao único Deus vivo e verdadeiro, para sempre Ele terá a memória do seu povo como um Deus compassivo. Ao único Deus vivo e verdadeiro, que Ele se difere dos ídolos que não falam, não ouvem, não veem, não respondem, não têm palavra de vida eterna. Ao único Deus vivo e verdadeiro, que será bendito para todos aqueles que o temem, desde o lugar santo que conosco habita. Queridos, lá em Gênesis 18, quando Abraão vai negociando com Deus, ele chega para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor vai destruir lá Sodoma e Gomorra? Senhor, mas eu vou me atrever, Senhor. Se tiver 50 lá, o Senhor não destrói, não? Não, Abraão, não destruo, não. Abraão olhou e falou: Senhor, 45. Tá bom. Abraão vai negociando com a paciência de Deus até chegar em 10. E a história nos diz que Sodoma e Gomorra foram exterminadas da face da terra. Essas cidades foram exterminadas, irmãos, não é pela quantidade de ímpios, de promiscuidade que havia lá. Não foi por isso. Foi porque faltavam 10 justos. Nós vamos para casa agora. Se Deus fosse destruir Belo Horizonte e alguém chegasse para negociar com Deus e dissesse: Senhor, por causa dos 10 que tem em Belo Horizonte, na grande Belo Horizonte, com quase 5 milhões de habitantes, por causa dos 10, o Senhor preservaria Belo Horizonte? Minha irmã, meu irmão, por causa da sua vida como um justo que teme ao Deus vivo e verdadeiro, que tem testemunhado desse Deus, custe o que custar, Deus preservaria a nossa cidade?
Deus não tem falhado conosco, irmãos, em momento algum. Mas a pergunta não é sair colando no carro, Deus é fiel. Não é isso. A pergunta de volta é, Deus é fiel sim, mas o quanto você tem sido fiel para com esse Deus que de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, um Deus que é eterno e imutável, que faz bem ao seu povo. Vamos ficar de pé, queridos.